Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E agora nós iremos dar continuidade às nossas aulas de Química Inorgânica. E nesta aula nós iremos falar sobre os elementos do grupo 1, que são esses elementos aqui: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, ok? Meus amigos, esses elementos do grupo 1, todos são metais, ok? São chamados metais alcalinos, ok? Só que diferente dos outros metais, da maioria dos metais, esses metais eles têm uma baixa densidade. Não é comum os metais terem baixa densidade, os metais realmente são muito densos, mas esses metais têm baixa densidade. Por que isso acontece? Porque as forças que ligam esses átomos são forças relativamente fracas, ok? Esses metais também são bastante reativos, são muito reativos. E diferente também dos outros metais, os metais realmente não são muito reativos, mas esses eles reagem facilmente até com o ar, com a água, ok? E eles formam compostos iônicos simples, dos quais são solúveis em água. Por exemplo, cloreto de sódio é bastante solúvel em água, cloreto de potássio, cloreto de lítio, ok? Cloreto de lítio nem tanto, mas os cloretos de sódio, potássio e rubídio são bastante solúveis em água. Os elementos do grupo 1, todos tem a característica de terminar com configuração NS1. Por exemplo, o lítio termina em 2S1, sódio em 3S1, potássio em 4S1, rubídio 5S1, césio 6S1 e frâncio 7S1. Como são metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Agora um detalhe, esses metais são macios e têm ponto de fusão baixo que diminui ao descermos no grupo. Geralmente os metais não são macios, os metais são duros, mas esses metais são macios. Vocês têm uma ideia, você consegue cortar sódio com a faca. Parece um sabão na realidade. E essa maciez esse baixo ponto de fusão, decorre do fato dos mesmos fazerem ligações metálicas fracas por contribuírem com apenas um elétron nessa ligação. Por ter apenas um elétron de valência, a nuvem eletrônica que permeia ali a ligação metálica, ela tem pouca quantidade de elétrons e faz com que essas ligações sejam fracas, ok? Diferente dos outros metais, que as ligações são mais fortes. Os metais alcalinos, eles obedecem a essa estrutura aqui, que é chamada estrutura cúbica de corpo centrado. Cúbica de corpo centrado, que a sigla é CCC. Como é que é essa estrutura cúbica de corpo centrado? É uma estrutura que tem um total de 2 átomos. Como é que a gente consegue enxergar aqui 2 átomos? Se você olhar aqui, você está enxergando aqui 9 átomos, né? Mas por que são 2 átomos apenas? Porque se você olhar nessa figura aqui, o que você observa? Que existe um átomo central, mas os átomos que estão aqui em cada aresta do cubo contribuem apenas com 1/8 do volume de um átomo. Isso aqui é 1/8 de um volume de um átomo, considerando um átomo esférico. Como são 8 pedaços de 1/8, multiplicando 8 vezes 1/8, nós teremos um átomo inteiro. Então esses 8 pedaços aqui correspondem a um átomo inteiro, com esse átomo aqui central, 2 átomos. Então na estrutura cúbica de corpo centrado, eu tenho uma estrutura com 2 átomos, como está descrito aqui, 2 átomos, ok? E essa aqui é chamada célula unitária. Só que essa célula unitária ela se repete no cristal do metal alcalino, ok? São várias células unitárias ligadas, unidas, formando um grande cristal. E essa estrutura ela tem um empacotamento não muito compacto. Okay? Não é compacto. Resultado, quer dizer o seguinte, que os átomos têm um distanciamento considerável. Isso faz com que eles tenham uma densidade baixa. Lembra, a densidade é massa pelo volume. Como o volume é um volume não muito compactado, eles têm um empacotamento não muito compacto, ok? Fazendo com que a densidade desses elementos sejam baixas. Nessa tabela a gente observa isso. Ó. Aqui nós temos o raio atômico. Você vê que o raio atômico do lítio aumenta para o sódio, potássio, rubídio e césio. O raio atômico aumenta quando você desce no grupo. Por quê? Porque está aumentando o número de camadas. Você aumenta o raio. Mas você veja que a densidade é bem pequena desses elementos. Como eu falei, porque o empacotamento da estrutura é um empacotamento não muito compacto, por ser cúbica de corpo centrado. Com densidade baixa. Se você olhar aqui, ó, o lítio, o sódio e o potássio são menos densos que a própria água. Ou seja, esses 3 elementos químicos eles flutuam sobre a água. E o rubídio e o césio também têm uma densidade maior que a água, mas uma densidade pequena, comparando com os outros metais. O ponto de fusão desses elementos diminui quando você desce aqui no grupo. Quanto maior o raio atômico, menor o ponto de fusão. Por quê? Porque à medida que você desce no grupo aqui, você está aumentando o tamanho do raio. Você está afastando os átomos.
O que seria a fusão? A fusão seria a separação, a desagregação desses átomos por aquecimento. Então, quanto mais afastado estão os átomos, mais fácil haver essa desagregação, esse rompimento dessas ligações metálicas, tornando o elemento para o estado líquido. Vocês têm uma ideia, o Césio aqui na nossa região ele seria um líquido, 28 graus, aqui no Juazeiro, Crato Barbalho, 30, 35 graus, nós teríamos Césio no estado líquido. À medida que o reator atômico aumenta, o ponto de fusão diminui, ok? E também a primeira energia de ionização, ó. O que seria isso, a primeira energia? Vamos lembrar, é a energia necessária para arrancar um mol de elétrons do átomo no estado gasoso. Nós observamos aqui que quando você desce no grupo, essa energia diminui. É mais fácil arrancar o elétron do Césio do que arrancar o elétron do lítio, ok? Porque a primeira energia de ionização dele é muito pequena, comparada ao do lítio. Aqui nós temos uma ilustração que esses elementos eles reagem de forma a se oxidar, ok? Ó, eles são bastante reativos, ok? Porque a primeira energia de ionização é muito grande, muito pequena, eles reagem facilmente. E esses metais geralmente reagem com água, eles reagem com água formando o hidrogênio, formando o hidróxido metálico. No caso aqui, o metal mais água, o hidróxido metálico mais água. Por exemplo, aqui nós temos uma figura da reação do sódio com a água. Veja que é uma reação bastante explosiva. Eu já até comentei isso na aula anterior. Por quê? Porque o sódio, ao reagir com água, forma hidróxido de sódio e libera o hidrogênio. A reação é bastante isotérmica e o calor desprendido na reação acaba por inflamar esse hidrogênio produzido, ok? Aqui nós temos um quadro também mostrando os potenciais de redução desses elementos. Olha, lítio, sódio, potássio. Veja bem, esses potenciais são todos negativos. O que a gente conclui com isso? Que esses elementos não têm facilidade de sofrer redução, ganhar elétrons. Pelo contrário, eles têm facilidade em perder elétrons. É mais fácil você ver o elemento no estado oxidado do que no estado reduzido. Os potenciais de redução demonstram isso. Não é favorável à redução. Eles preferem estar no estado oxidado, ok, meus amigos? E esse potencial também, ele no caso aqui, ele tem um pequeno aumento quando você caminha do lítio para o sódio. O que significa? O lítio é o elemento que tem a maior dificuldade em se reduzir desses 5 aqui, ok, moçada? E o Césio seria aquele que tem a maior facilidade de se reduzir. Mas repito, nenhum desses 5 tem facilidade de se reduzir, ok? Só um comparativo. Algumas reações são bem específicas com esses elementos. Uma delas é as reações que eles fazem com o próprio ar, o ar atmosférico. Quando eles fazem reação com o ar atmosférico, eles sofrem a oxidação, ok? E nessa oxidação eles formam óxidos básicos. Por exemplo, se o sódio reage com oxigênio, vai formar o óxido de sódio. Por que o óxido de sódio é um óxido básico? Porque ele reage com água e forma hidróxido de sódio. Ok? Então os óxidos dos metais alcalinos são considerados óxidos básicos. Agora veja bem aqui, ó, o óxido de sódio mais ácido sulfúrico. É como se fosse uma reação tipo ácido e base. Eu tenho aqui o ácido sulfúrico e tenho o óxido de sódio, que no caso é uma base, no caso é um óxido básico. Forma o que? Sal e água. Óxido de sódio mais ácido sulfúrico, sulfato de sódio e água. Uma reação típica, base mais ácido, sal mais água, ok? Repito, os óxidos dos metais alcalinos são todos óxidos básicos, porque reagem com água e formam uma base, ok? E o lítio também forma uma mistura de óxidos e nitretos. O lítio também reage com o nitrogênio quando ele reage com o ar. O ar, lembrando vocês, o ar é constituído de 70% de nitrogênio, né? 28% de oxigênio. Então, ao reagir o lítio com o ar atmosférico, além do óxido, forma também o nitreto de lítio, devido à presença do nitrogênio bem abundante na atmosfera, aqui, meus amigos. E o nitreto de lítio tem uma coloração vermelho-rubi. Neste slide, eu queria mostrar para vocês aqui o teste da chama com esses elementos. A gente percebe aqui que cada elemento tem uma cor característica quando é testado na chama. Por exemplo, aqui, ó, o lítio ele dá essa coloração na chama vermelha, o sódio uma coloração amarela e o potássio uma coloração assim azul, mais um lilás, né? Veja bem, a gente pode lembrar aqui dos fogos de artifício. Os fogos de artifício são feitos de sais de metais alcalinos, dentre outros. Sais de sódio, sais de lítio, sais de potássio, sais de cobre, ok? E por isso que tem aquelas cores características nos fogos. Por quê? Porque ele tem a pólvora vai sofrer uma ignição e vai acabar fazendo com que os metais ali aquecidos emitam uma cor característica, ok? Lembrando também daquelas lâmpadas que se usam em postos, as lâmpadas de vapor de sódio, que são aquelas lâmpadas amarelas, ali tem vapor de sódio
a baixa pressão. Então, quando a lâmpada acende, os átomos são excitados e emite aquela coloração amarela de algumas lâmpadas que se usam nas ruas das cidades, ok? Sobre a solubilidade, o que acontece? Esses elementos eles formam sais simples que se dissolvem em água. Mas a solubilidade, o que acontece? A solubilidade e a condutividade elétrica diminui quando você parte do Césio por lítio, ou seja, daqui para cá você tem uma diminuição da solubilidade e da condutividade elétrica. Lembrando a vocês que um sal, quando dissolvido em água, forma uma solução eletrolítica. Mas eu quero dizer o seguinte, que uma solução eletrolítica de sódio, por exemplo, é mais condutora do que uma solução eletrolítica de lítio. Por que isso acontece, ok? Uma solução eletrolítica de potássio é mais condutora do que uma solução de sódio. Por que isso acontece, meus amigos? Por que isso acontece? Vamos ver. Nesse slide aqui à frente, vamos entender isso. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo de lítio, que é um átomo que é o menor átomo de todos. Quando o átomo de lítio ele entra em contato com a água, as moléculas de água começam a se agregar aqui em torno do átomo de lítio, como fossem ímãs, atraídas como fossem ímãs, e formam um filme de água envolvendo esse cátion, ok? O lítio mais. Esse filme de átomo é chamado o raio do íon hidratado. Okay? O lítio forma um raio de íon hidratado muito grande, ou seja, são várias moléculas de água que vão se agregando ao redor do lítio e formam esse filme bem espesso. E o que isso acarreta? Faz com que a mobilidade desse íon lítio seja bem pequena. É como se ele estivesse preso, envolvido com essas moléculas de água. Então essa mobilidade diminui bastante. Quando a gente compara aqui com esse outro aqui, que é o sódio ele tem aqui as suas moléculas de água envolvendo aqui, só que num raio hidratado menor. Ou seja, o sódio tem uma maior mobilidade em relação ao lítio, quando comparado os dois, quando está em contato com a água. Acho que vocês entenderam. Ó. Por isso que acontece isso aqui. Ó. O sódio ele tem uma solução onde tem um cloreto de sódio dissolvido em água e uma solução onde tem um cloreto de lítio dissolvido em água, por exemplo. A condutividade do cloreto de sódio vai ser maior, porque ele tem um raio de hidratação menor e o sódio teria uma maior mobilidade nesse meio. Lembra que a eletricidade é a condução do elétron a partir desses íons, ok? Acho que vocês entenderam. Vamos continuar aqui. Sobre a ocorrência e a obtenção. Os metais desse grupo são reativos demais para serem encontrados livres na natureza. Ou seja, dificilmente a gente vai encontrar sódio, não encontra sódio, potássio, rubídio livre. Diferente, a gente consegue encontrar ouro puro na natureza. Por ser um metal de baixa reatividade, você vai encontrar ouro puro. Mas você não vai encontrar sódio, potássio, rubídio, césio puro. Por quê? Porque eles são reativos, eles vão reagir com o próprio ar, formando os ossos, formando os sais, ok? Esses dois elementos, sódio e potássio, são os mais abundantes na crosta terrestre. Mas a obtenção deles, o que acontece? Apesar de serem abundantes, mas isso não quer dizer que sejam de fácil obtenção. Para obter esses metais, é necessário requerer bastante energia, porque geralmente se faz por métodos eletrolíticos, de fusão, ok? Apesar de serem abundantes, mas eles não são fáceis de serem separados da natureza, assim, ok? Aqui nós temos aqui um quadro que mostra também algumas fontes naturais e o método de obtenção. Lítio, sódio e potássio. Eu não vou falar do cálcio e magnésio, que faz parte do grupo 2, ok? Mas aqui veja bem, o lítio, existe um mineral do lítio, que é um silicato de alumínio e lítio, chamado espudumênio. E se obtém esse lítio a partir da eletrólise do cloreto de lítio e do cloreto de potássio fundido, ok? O sódio também é bastante abundante no sal, NaCl, né? Que está na água do mar. E se obtém sódio a partir dessa solução, a partir da eletrólise do cloreto de sódio mais cloreto de cálcio fundido. E o potássio, que é o KCl no caso, que é chamado de silvita, também ele é obtido pela reação do sódio sobre o próprio KCl, que a gente vai ver isso aqui no próximo slide, mais na frente, numa temperatura de 850 graus Celsius, ok? Então veja, como eu falei, o lítio ele pode ser obtido por eletrólise, o cloreto de lítio fundido a partir dos seus respectivos aletos por reação com sódio, ok? Aqui nós temos aqui um mineral de lítio, o espudumênio, que é o silicato de alumínio e lítio, ok? E esse elemento lítio ele tem algumas aplicações tecnológicas e aplicações na medicina. Por exemplo, o lítio, os sais de lítio são pouco solúveis. Vocês lembram lá da questão do raio de hidratação, né? Os sais de lítio são pouco solúveis, ponto de fusão e ebulição elevados. E os sais de lítio são os mais duros quando comparado a outros elementos do grupo 1, ok? Lembra que eu falei que eles eram macios, na realidade? Eles são macios, mas comparando em termos de dureza, o lítio seria o metal mais duro desse grupo, ok? E os aletos de lítio
são solúveis em solventes orgânicos. Quem são os haletos de lítio? Cloreto de lítio, fluoreto de lítio, brometo de lítio e iodeto de lítio. São solúveis em compostos orgânicos, solventes orgânicos, mas são insolúveis ou pouco solúveis em água, exceto o hidróxido de lítio, que é bastante solúvel em água, ok? Aqui são duas reações com o lítio. Mostrei para vocês que o lítio ele reage com o ar atmosférico, né? Uma das reações o lítio forma o óxido de lítio e outra reação ele forma o nitreto de lítio, ok? Foi aquele que eu falei anteriormente. Agora algumas aplicações do lítio. O lítio ele pode ser um gerador de hidrogênio. Por quê? Porque lembra que eu falei que os metais alcalinos reagem com água e liberam hidrogênio? É uma coisa, o lítio reage com água, forma hidróxido de lítio e libera hidrogênio. Além disso, o hidróxido de lítio ele pode absorver o gás carbônico. Como? O hidróxido de lítio mais o gás carbônico formam o bicarbonato de lítio. O bicarbonato de lítio mais o gás carbônico forma o carbonato de lítio e libera água. Ora, isso aqui é interessante porque isso tem uma aplicação. Você imagina dentro de um submarino ou dentro de uma nave espacial, onde não pode entrar nem sair ar para haver uma reciclagem desse ar. Então as pessoas ali dentro estão respirando, estão produzindo dióxido de carbono na respiração. Como eliminar esse dióxido de carbono no ambiente fechado, né? Como um submarino ou uma nave espacial? Então se usa essa substância, hidróxido de lítio, bicarbonato de lítio, para remover o CO2 produzido pela respiração da tripulação desses ambientes, ok? E assim também, outra aplicação do lítio é na fabricação de graxas para automóveis. O carbonato de lítio também é usado para endurecer vidros, ok? Carbonato de lítio é esse aqui. E é usado na fabricação de ligas metálicas, o lítio, vidros, lubrificantes e baterias. Meus amigos, agora uma coisa interessante. O lítio também, sais de lítio, são usados para alguns tratamentos do sistema nervoso, como por exemplo a doença maníaco-depressiva, depressão, mal de Alzheimer, bipolaridade. Hoje ainda é administrado lítio, sais de lítio na realidade, para ajudar no tratamento de pessoas que têm esse tipo de enfermidade. E também o lítio ele consegue controlar também a dosagem de sódio e potássio na célula. No caso aqui, isso aqui interfere bastante na nossa pressão arterial. E também na dosagem de magnésio e cálcio no organismo, ok? E o lítio ele é um bloqueador de magnésio, enzimático de magnésio, e também ele bloqueia a liberação de noradrenalina, que é uma substância que mexe com o nosso humor. Então ele tem um bloqueio dessa liberação, o lítio, por isso que ele é usado em tratamento de problemas neurológicos. O sódio, olha aqui essa figurazinha aqui, ó. Como eu falei, o sódio cortado com a faca, né? Eu queria só falar para vocês uma coisa. Aqui o sódio, como o lítio, o potássio, geralmente a gente vai encontrar esses elementos no estado sólido guardados dentro de frascos com querosene. Por quê? Porque eles, se ficarem expostos ao ar atmosférico, vai ter contato com a água, vai ter contato com o oxigênio, e eles são muito reativos, como nós falamos. Então, eles são guardados geralmente em frascos fechados e submersos em querosene, ok? Então o sódio ele é obtido a partir do cloreto de sódio, que é o nome já vimos, né? E compõe 2,6% da biosfera. E um dos primeiros métodos para a obtenção do sódio foi esse aqui, ó. Pega-se o carbonato de sódio, reage com carbono, isso aqui é aquecido na realidade, como se fosse o coque, e forma o sódio e o monóxido de carbono, ok? Que é como se fosse um carvão incandescente, bota o carbonato de sódio e eu vou ter aqui o sódio e o monóxido de carbono. Mas a maneira hoje mais usual para produzir sódio é a partir da eletrólise do cloreto de sódio fundido, que é a eletrólise ígnea, lembra? Eletrólise ígnea, você pega o cloreto de sódio, faz a fusão, olha, está aqui no estado líquido, e a partir desses cloretos de sódio no estado líquido, você passa aqui uma corrente elétrica. Você vai ter aqui o cátodo, o polo negativo, onde você vai ter aqui a redução do sódio, o sódio vai ganhar um elétron aqui no cátodo e vai passar sódio metálico. No outro lado, o íon cloreto vai sofrer uma oxidação aqui no anodo, vai deixar o seu elétron aqui e vai formar o gás cloro, ok? E esse gás cloro é um produto interessante, porque vai ser utilizado assim, na indústria. Então, na obtenção do cloreto de sódio, que é o chamado processo Dow, ele é feito a partir da fusão do cloreto de sódio e da eletrólise desse sal fundido para produzir o sódio e o cloro, ok, moçada? Bem, sobre a reatividade do sódio, a gente pode destacar o seguinte, que o sódio ele reage com água, como eu já falei, produzindo hidróxido de sódio e o hidrogênio. O sódio reage com o cloreto de potássio. Vocês lembram que eu mostrei anteriormente como é que se obtém potássio? Pega o sódio líquido, reage com o cloreto de potássio líquido, ou seja, ambos fundidos. Aí é uma troca. Forma o cloreto de sódio líquido e o potássio sai na forma gasosa. É a obtenção do potássio. A partir do KCl, reagindo com sódio, produz o potássio. Outra reação também interessante é o
tetracloreto de titânio reagindo com sódio. Eu consigo isolar aqui o titânio, que é um metal bastante usado em ligas, que tem uma aplicação industrial muito forte também. Ok? E na produção de aditivos para a gasolina. Isso aqui está até em desuso, na realidade, porque é poluente. Mas o que se fazia? Para aditivar a gasolina, se produzia o tetraetil chumbo, que é esse composto aqui, ok? Que é o chumbo tetretila, na realidade, nome. Mas como é que funcionava? Eu tenho aqui esse composto de chumbo e sódio, vai reagir com o cloreto de etila, vai liberar chumbo, cloreto de sódio e o chumbo tetretila. Isso aqui ajudava para aditivar a gasolina, melhorava na ignição da gasolina, ok? Mas o que acontece? Percebe-se que esse composto aqui, ao ser usado na gasolina, acaba poluindo o meio ambiente, porque libera chumbo para o meio ambiente depois da combustão, ok? Uma outra aplicação também do sódio é que o cloreto de sódio é muito usado, na realidade, né? E é matéria-prima para vários outros produtos. Por exemplo, na indústria de cosméticos usa cloreto de sódio, na indústria têxtil para tingimento usa cloreto de sódio, ok? O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, é usado na produção de sabão, celulose, papel e muitos outros produtos. E o peróxido de sódio é um agente oxidante muito forte também, e é usado como branqueador de fibras têxteis, que é esse composto aqui, o peróxido de sódio, ok, moçada? Continuando sobre o uso do sódio, nós temos aqui o tetraborato de sódio, que é esse composto aqui, tetraborato de sódio, ó, 4 átomos de boro aqui. Ele é usado na fabricação de detergentes. Nós temos os silicatos de sódio, que é esse composto aqui, usado na fabricação de vidros, e tem o clorato de sódio, que é usado na fabricação de explosivos. Lembra daquelas bombinhas que a gente comprou no São João, que os meninos jogam no chão e dá aquele estalinho? Ali é um clorato de sódio, ok, moçada? Que é esse composto aqui. E o tiosulfato de sódio é utilizado em fotografias como revelador, que é esse composto aqui, ok, meus amigos? Um dos usos também do sódio, muito comum, bastante usado, é na forma de carbonato de sódio, ok? Esse carbonato de sódio é conhecido como barrilha ou soda. Para que serve essa barrilha ou soda? Dentre outras coisas, fabricação de sabão, fabricação de vidro e fabricação de tintas. Mas também ele é usado como um corretor do solo. Por quê? Vamos mais já que o solo está ácido. Se colocar barrilha nesse solo, esse sal aqui é um sal básico. Por que é um sal básico? Porque eu tenho aqui o sódio e tenho o CO3, não é isso? Esse CO3 aqui veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Esse sódio veio do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Lembrando, eu tenho uma base forte, tem um ácido fraco, eu vou ter um sal básico. O carbonato de sódio é um sal básico, a barrilha é um sal básico. Então ele é usado para corrigir a acidez de solo. O solo está muito ácido, despeja-se ali barrilha dissolvida em água, você vai ter uma correção para cima do pH, ok? Vai levar o pH daquele solo. Outra substância muito usada é o bicarbonato de sódio, ó, Na2HCO3. O bicarbonato de sódio é usado em várias coisas. Por exemplo, como é que é feito o bicarbonato de sódio? Pega-se o carbonato de sódio, reage com CO2, reage com água, ok? Só que isso é feito, não é isso? É um borbulhamento de CO2 numa solução de bicarbonato de sódio, ok? E o que acontece? Esse bicarbonato de sódio ele tem várias aplicações, mas nas várias aplicações tem também outro composto que é o hipoclorito de sódio. Onde é que ele é usado? É alvejante. Hipoclorito de sódio é o constituinte principal da água sanitária, ok, moçada? Que é esse composto aqui, hipoclorito de sódio. E falando um pouco da aplicação do bicarbonato, onde é que se usa o bicarbonato? Fermento em pó, fermento que a gente usa para fazer pão, fazer bolo, é bicarbonato de sódio, porque o que faz inchar a massa do bolo e do pão? A formação do gás carbônico, que quando aquece o bicarbonato de sódio, forma carbonato de sódio e libera CO2 e água. Esse CO2 é que vai responsável pela massa do bolo e do pão inchar, ok? E também é um antiácido. O bicarbonato, por que ele é um antiácido? Porque esse sal aqui é um sal básico. Tem um problema de azia, né? Tá com acidez grande no estômago, toma um sal básico que vai levar o pH. Ele é um antiácido. E também ele é usado em comprimidos efervescentes, como o sorrisal, por exemplo, né? Por quê? Porque ele libera o gás carbônico. Ok, moçada? Sobre o potássio, a gente pode falar o seguinte, que o potássio também é obtido pela eletrólise do cloreto de potássio. Faz-se a fusão do cloreto de potássio a 850 graus Celsius. Eu tenho agora os íons aqui no estado líquido. E faz a eletrólise.
Mesma coisa, o potássio vai ser reduzido no cátodo, formando potássio, né? E forma aqui o cloreto é oxidado, formando o gás cloro, ok? E também o potássio reage com água, como o sódio, formando o que? Hidróxido de potássio, liberando hidrogênio. Onde é que se usa o potássio? Sulfato de potássio é utilizado como aditivo de gesso para controlar a sua velocidade de endurecimento e a sua resistência. Então é aditivado ao gesso. O gesso, na realidade, é sulfato de cálcio. Basicamente, o gesso é sulfato de cálcio. Só que aí se adiciona sulfato de potássio para melhorar as propriedades mecânicas do gesso, ok? O hidróxido de potássio é um reagente industrial usado na fabricação de sabão líquido, ok? Também é usado em pilhas alcalinas. Quer dizer, pilhas alcalinas é uma solução de potássio ali, uma solução eletrolítica de potássio. Por isso o nome pilhas alcalinas, aquelas amarelinhas, ok? E também ele é dissolvente de dióxido de carbono e sulfureto de hidrogênio. Veja que coisa interessante, ó. Ele consegue dissolver dióxido de carbono. Lembra que eu falei do submarino, que eu falei da nave espacial? Ele consegue capturar esse dióxido de carbono, também pode ser usado, ok? E o sulfureto de hidrogênio, que é o H2S, ok? Então, outro uso do potássio também, não tão comum, menos vulgar, um uso mais fino, é em medicina. Por quê? Porque o brometo de potássio é sedativo. E o permanganato de potássio é bactericida, ok? A gente compra isso aqui na farmácia, permanganato de potássio, ok? Para quando tem um problema de infecção, um ferimento, ele é bastante usado, ok? E o brometo é um sedativo. Já isso aqui, ó, o cloreto de potássio, o sulfato de potássio e o nitrato de potássio são usados como fertilizantes, porque o potássio ele é um dos nutrientes necessário para fertilizar o solo, ok? E o nitrato de potássio ele é usado também como explosivos. Por isso que tem um controle na venda desses materiais, meus amigos. O Exército, a Polícia Federal controla esse tipo de reagente, ok? O hidróxido de potássio é usado na fabricação de sabão, como também o hidróxido de sódio, né? E esse composto aqui é o estearato de potássio. Nós temos aqui uma cadeia carbônica longa, aqui, um ácido carboxílico, um ácido gráfico de cadeia longa. E é um sal, é o estearato de potássio. Ele é usado na fabricação de detergentes. Esse detergente que a gente usa em casa, ok? Outro uso aqui do potássio é o superóxido do potássio, que é esse composto aqui, KO2. O superóxido de potássio ele é usado em máscaras para produzir oxigênio. Primeiro, por que é um superóxido? Porque o NOx do oxigênio aqui é menos 1,5. Por quê? Menos 1,5 vezes 2. Dá menos 1, né? E o potássio é mais 1. Quando o NOx do oxigênio assume um valor menos 1,5, eu tenho um superóxido, ok? Mas o superóxido de potássio, ao reagir com água, olha o que ele produz aqui, ó, oxigênio. Então eu posso ter uma máscara de produção de oxigênio. Além disso, o superóxido de potássio também consegue eliminar o gás carbônico. Lembra lá que eu falei da espaçonave, do submarino? Ele consegue fazer com que o gás carbônico saia do ambiente e forme oxigênio. Ele transforma gás carbônico em oxigênio, ok? E aqui nós temos uma figurazinha mostrando aqui a cara do superóxido de potássio, ok? Muito reativo. A gente vê aqui que ele já está formando aqui os vapores de oxigênio, assim. Próximo elemento aqui, o rubídio. O rubídio, ele... Aqui a fotografia parece assim um mercúrio, né? Mas o rubídio ele foi descoberto aqui por dois cientistas alemães, o Robert Bunsen e o Gustav Kirchhoff, ok? O rubídio é um metal alcalino muito macio. Lembra que a maciez ela aumenta daqui para cá, né? Quanto mais para cá, mais macio é o metal, mais fácil ser cortado, assim, diminui a dureza. E ele tem uma coloração branca prateada, ok? Vamos terminar aqui a figura. Ele é muito reativo também, né? A gente lembra aqui que a energia de ionização é bem pequena comparada aos outros aqui, né? Tá diminuindo cada vez mais, muito reativo. E ele reage espontaneamente com o ar, produzindo uma chama de coloração violeta, amarelada. E reage violentamente com a água, desprendendo hidrogênio. Mesma coisa, rubídio mais água, forma hidróxido de rubídio e libera hidrogênio. E nós temos aqui alguns óxidos de rubídio, ok? Ó. Monóxido de rubídio, dióxido de rubídio, trióxido de rubídio e o dióxido de rubídio, ok? Meus amigos, como o rubídio ele tem uma capacidade muito grande de reagir com oxigênio, ele é usado nesse tipo de equipamento, que é o chamado afinador de vácuo, ou getter. Por quê? Porque o rubídio ele consegue capturar o oxigênio. Eu não sei se vocês sabem, essas lâmpadas incandescentes, elas são evacuadas em baixa pressão e elas não podem ter oxigênio dentro. Por quê? Porque se tiver oxigênio, elas acabam queimando. Okay? O oxigênio ele é um congruente. Então, para eliminar algum resíduo de oxigênio que possa
existir dentro da lâmpada, se usa rubídio. Por quê? Porque o rubídio ele acaba puxando, olha, o rubídio, substância que absorve os últimos traços de gás, especialmente oxigênio. Então você coloca rubídio nessas lâmpadas para ele conseguir capturar o oxigênio, ele reage facilmente com o oxigênio, forma um óxido de rubídio e consegue eliminar de dentro dessas lâmpadas o oxigênio que poderia ter restado ali na produção da lâmpada, ok? E na medicina o rubídio ele pode ser usado também na área de diagnóstico, porque ele é radioativo também, porque ele consegue emitir partículas de pósitrons, e ele é usado na medicina nuclear. E os isótopos não radioativos são usados no tratamento da epilepsia e na separação por ultracentrifugação de ácidos nucleicos e de vírus, ok? Então tem uma aplicação bem nobre o rubídio. E aqui nós temos aqui um sal de rubídio, que é um sal de iodo, prata e rubídio, ok? Um iodeto de prata e rubídio, que tem uma das maiores condutibilidades elétricas conhecidas, a temperatura ambiente, ok? E pode ser usado na fabricação de baterias bem finas, ok? E na aplicação também na fabricação de vidros. E aqui nós temos uma lâmpada de rubídio, ok? O césio. Não sei se vocês sabem, aconteceu um acidente aqui no Brasil, em Goiânia, com esse elemento, o césio, porque ele é bastante radioativo. E algumas pessoas encontraram no lixão uma peça de uma clínica e houve alguns erros, na realidade. A clínica não deveria ter disponibilizado isso para um lixão. Então as pessoas que pegaram esse material no lixão abriram esse equipamento e acharam o césio. Muito bonito, né? Azul, né? Inclusive o nome dele vem dessa palavra cálcius, que significa céu azul. Então as pessoas encontraram esse césio e perceberam que eles brilhavam no escuro e começaram a passar na pele. Teve uma criança que passou na pele e o pai também passou na pele, a criança se escondia debaixo da cama brincando com o pai. Resultado, foi um desastre enorme aqui que houve no Brasil, em Goiânia, isso na década de 80. Teve muitas mortes e sequelas no final, porque radioativo, esse material é altamente cancerígeno, ok? Então esse material ele é um metal alcalino, né? E bastante radioativo. Então ele é usado na fabricação de fotocélulas, ok? Junto com o galho e o mercúrio, o césio é um dos poucos metais que se encontram no estado líquido. Ok? Nós vimos naquele slide anterior, né? Tá aqui o césio aqui no Juazeiro, no Crato, com certeza seria ele. Olha que o ponto de fusão dele, 28,5 graus Celsius. E o hidróxido de césio é uma base muito forte, que é conhecida por atacar vírus, ok? Meus amigos, estamos quase terminando a aula. Eu queria falar um pouquinho sobre os organometálicos. Na verdade, alguns compostos orgânicos conseguem se ligar aos metais, certo? Geralmente os compostos orgânicos se ligam com metais de transição, formam complexos de metais de transição, que a gente vai ver isso na Química Inorgânica 2. Assim, dificilmente um composto orgânico se liga com os metais alcalinos, mas acontece sim, não é impossível, ok? Com menos frequência, os compostos orgânicos se ligam aos metais alcalinos, ok? Mas o que é que se denomina um organometálico? Uma substância que apresenta em sua constituição um radical orgânico, formado por carbono e hidrogênio, ligado ao metal, ok? Eu queria comentar o seguinte, os elementos do grupo 1 formam vários compostos organometálicos, os quais são instáveis. Veja bem, como eu falei, eles são instáveis, porque eles se formam, mas não têm uma certa estabilidade, porque não se formam com tanta facilidade. É mais fácil um composto orgânico se ligar com metais de transição, ok? Mas sim, se formam esses compostos e são bastante instáveis, e na presença da água são pirofosfóricos, ou seja, eles pegam fogo em contato com a água, ok? Eles são preparados em solventes orgânicos, tais como o THF. O que é o THF? É o tetrahidroxofurano. Os compostos orgânicos próticos, doadores de próton, formam compostos organometálicos iônicos com metais do grupo 1. Por exemplo, o ciclopentadieno, na presença do THF como solvente, ele reage com o sódio, formando esse espécie de sal aqui, ok? Seria um ciclopentadieno sódio, ok? E libera o hidrogênio. Por isso, lembra que eles são bastante pirofosfóricos, porque eles acabam sendo de fácil ignição. Aqui nós temos duas estruturas orgânicas, uma chamada 18 coroa 6, que eu tenho aqui nesses cantinhos aqui carbono, hidrogênio e oxigênio aqui ligados, ok? E aqui eu tenho o cripto 221, que seria também composto de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. E esses dois compostos aqui conseguem se ligar aos metais do grupo 1, ok? Como?
Nós temos aqui uma estrutura do césio ligado ao 18 coroa 6. 2, ó, eu tenho 2 coroas aqui embaixo, aqui em cima eu tenho o 2 coroa 6, é uma visão tridimensional desse composto aqui, ó. OK? E você veja que os oxigênios, eles acabam o oxigênio tem pares de elétrons aqui disponibilizados, pares de elétrons não ligados. E esses pares de elétrons acabam se voltando para o césio, OK? Então o césio vai ficar preso aqui ao centro. Então duas estruturas dessa aqui conseguem se ligar ao césio, como está mostrando aqui, ó, o césio, e aqui eu tenho os átomos de oxigênio se posicionando em direção ao césio. Forma uma espécie de complexo com césio, OK? Essa é a estrutura do cis 18 coroa 6,2. Eu tenho duas estruturas dessa aqui, ligadas a um átomo de césio, OK, meus amigos? Então é um composto organometálico com metais alcalinos, OK, meus amigos? Bem, outro composto também, ó, lítio, sódio e potássio podem formar compostos intensamente coloridos com espécies aromáticas. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui o naftaleno reagindo com sódio. Essa reação não acontece tão simples, deve ter condições especiais, OK, para isso aqui acontecer. Mas o que acontece? O sódio acaba transferindo seu único elétron para dentro do anel aromático. Veja bem, ó, ele tem agora aqui um naftaleno carregado e o sódio está na forma oxidada, OK? Mas repito, esses compostos também não são estáveis, OK? Não são compostos que têm uma grande durabilidade, tá entendendo? Eles não conseguem ficar na natureza por muito tempo. E aqui nós temos um composto com tetraetil lítio. Nós temos aqui esses azuis, são 4 átomos de lítio. 4 átomos de lítio, OK? Aí nós temos 4 etis envolvendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, envolvendo essa estrutura tetraédrica do lítio. É chamado tetraetil lítio, que é um composto organometálico. E nós temos aqui o hexaetil lítio. Nós temos aqui uma estrutura com 6 átomos de lítio, formando uma estrutura de octaédrica, e envolvendo aqui essa estrutura nós temos 6 grupos metis. Também é um composto organometálico formado por esses elementos aqui do grupo 1, OK, meus amigos? E por último eu queria mostrar aqui para vocês esse polímero, que é o chamado estireno, butadieno, estireno, SBS, OK? Que é usado, por exemplo, na fabricação daquelas rodinhas, das cadeiras de escritório, na própria estrutura do notebook, esse plástico que a gente usa no notebook, que é o polímero SBS. E como é que ele é feito? É feito por um processo chamado de carbolitiação. O que é isso? Se pega um polímero, OK? Que no caso aqui o polibutadieno, que é esse aqui, polibutadieno, porque nós temos aqui duas ligações duplas, reage com esse composto de lítio e forma isso aqui, ó, OK? Que é a nossa estrutura estireno, butadieno, estireno, OK? Então nós temos estireno, butadieno, estireno. Isso é feito a partir do N-butil-lítio, que é uma aplicação do lítio, também que não deixa de ser um organometálico. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem aguardando que daqui a alguns dias eu vou providenciar uma segunda aula. Um abraço a todos, espero que vocês estejam bem e que fiquem com Deus.